Você já parou para pensar há quanto tempo você se tornou um refém dos medicamentos e das empresas farmacêuticas? Esse pode não ser o seu caso, mas infelizmente é assim a realidade de mais de 60 milhões de brasileiros que são vítimas de dores crônicas, ou seja, dores que nunca vão embora e que os obrigam a comprar remédio todos os meses, sempre começando dos mais fracos para aqueles mais fortes e mais viciantes, como opioides. E isso só piora depois que se passa dos 50 anos, quando essa cifra salta para cerca de 40% da população total acima dessa faixa etária. No passado, os remédios eram revolucionários, seja a penicilina com as bactérias, as vacinas contra a varíola ou mesmo os tratamentos modernos contra o câncer e doenças crônicas como a hipertensão. Contudo, hoje, tratamentos e remédios parecem ser feitos apenas para arrancar dinheiro das pessoas, principalmente das mais vulneráveis e desesperadas. E hoje eu vou te contar toda a farsa por trás da indústria farmacêutica. Como eles estão usando você para ganhar mais dinheiro, como se tornar uma das maiores quadrilhas da história e como você está sendo feito de trouxa ao comprar remédios sem efeitos todos os meses. Um negócio bilionário. Remédios, tratamentos e vacinas são essenciais para manter o mundo funcionando. E para garantir que isso ocorra sem interrupções, as companhias farmacêuticas se tornaram um dos setores mais importantes de toda a economia, porque são elas as responsáveis pela produção da maior parte dos remédios que usamos diariamente. Faça um teste e veja na sua dispensa de remédios. Certamente terá algum AstraZeneca, Moderna ou Pfizer entre eles. E isso que estamos no Brasil, onde os genéricos não são somente populares, como incentivados. No passado, haviam dezenas de empresas e laboratórios mundo afora, mas após várias aquisições, fusões e falências, hoje cerca de apenas 10 empresas concentram cerca de 50% de todo o faturamento mundial com medicamentos. E não há expectativas de queda nesses números. Primeiro porque é difícil para um laboratório independente e menor conseguir captar recursos para investir em pesquisa durante anos inteiros até dar resultados. E segundo, porque a pandemia concedeu ainda mais poder para essas empresas, sobretudo as maiores, injetando bilhões de dólares em seus caixas já carregados. E você vai descobrir como você, mesmo sem investir um centavo nessas companhias, também está contribuindo para isso. Fique ligado. Uma boa forma de observar isso é simplesmente observar os gráficos de valor de mercado das farmacêuticas ao longo do tempo e compará-lo com outras empresas que cresceram durante a pandemia. Enquanto fintechs como Zoom e Google regressaram à média e viram seu valor de mercado voltar ao normal em 2022, as gigantes farmacêuticas como a Pfizer, AstraZeneca e Moderna continuam com valor lá no alto, para o prazer de seus acionistas, que pouco ou nada estão preocupados com a saúde do planeta. E para garantir que isso aconteça, temos que entender o sistema de patentes. O sistema de patentes. Para entender como essas empresas se tornaram tão poderosas ao longo do tempo e como lucram tanto, é necessário antes entender o sistema de patentes e como ele funciona no ramo farmacêutico. Em um primeiro momento, essas companhias investem valores próprios na casa dos bilhões de dólares para a pesquisa de novos medicamentos, tratamentos e vacinas, em um processo que costuma levar anos ou até mesmo décadas inteiras para ser concluído. Uma vez finalizados os testes, é requerida a aprovação para órgãos de regulamentação sanitária de cada país, que no nosso caso é a Anvisa, ao mesmo tempo em que há o pedido de patente, que nada mais é do que o reconhecimento da propriedade intelectual daquele medicamento, ou seja, o reconhecimento de que ele foi produzido pela farmacêutica, que só pode ser explorado por ela caso seja aprovado. O medicamento pode entrar em circulação com a empresa recebendo os direitos de comercialização exclusiva durante 20 anos. Período no qual se aproveita para elevar os preços e recuperar o investimento feito na pesquisa, bem como lucrar. Explicado dessa forma, parece que o método da empresa é justo, afinal, ela precisa lucrar para que possa investir na pesquisa dos próximos medicamentos, mas a realidade é um pouco mais ambiciosa do que isso. São inúmeros os casos e denúncias de preços abusivos por parte dessas empresas, que chegam a cobrar 10, 20 vezes mais do que o custo de fabricação dos medicamentos, conseguindo
conseguindo assim uma margem de lucro exorbitante, que não somente financia as próximas pesquisas e a manutenção dos laboratórios, como também acaba sendo utilizada por executivos para recomprar as ações da própria empresa, elevando assim o valor de mercado e seus próprios patrimônios, criando um círculo vicioso que faz com que os executivos ricos se tornem ainda mais ricos e você mais pobre. Outra tática utilizada para lucrar e que foi desvendada previamente é a inflação dos preços de pesquisa. Enquanto as companhias como a Pfizer afirmam ser necessário de 2 a 3 bilhões de dólares para desenvolver um novo medicamento, estimativas mais realistas colocam esse valor na faixa entre 100 e 200 milhões de dólares. Ou seja, além de lucrarem de forma inimaginável durante o período ativo da patente, as empresas ainda mentem para conseguir mais investimentos, seja de capital privado ou público, enriquecendo de forma acelerada no processo. Então, quando você compra aquele remédio na farmácia, pode ter certeza que tem um alto lucro envolvido, mas calma, que é agora que eu vou te mostrar a verdadeira fraude. E por fim, vem se percebendo que nem mesmo para atender os seus clientes essas companhias têm se esforçado. Dois fenômenos cada vez mais frequentes são os evergreening, que é a solicitação de patentes adicionais com pouquíssimas alterações na estrutura dos remédios, prolongando assim o período em que os direitos de comércio são exclusivos, e o desenvolvimento de me-too drugs, medicamentos com pouquíssimas alterações quando comparados aos que já estão no mercado, levando assim o consumidor ao engano e o fazendo pagar muito mais caro por um remédio que poderia ser adquirido por um preço muito menor. E você, já pensou em algum remédio que parece nunca fazer efeito prometido? Antes de continuarmos, caso esteja gostando do vídeo e tenha interesse por histórias de sucesso, negócios e empreendedorismo, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo, assim você não perde nenhum lançamento em nosso canal. Agora vamos entender a grande fraude dos remédios inúteis. Remédios para quem? O modelo de negócio das farmacêuticas pode ser diabólico e imoral, mas desde que cumpram sua função social de prover medicamentos e saúde, são um mal que teremos que aceitar, correto? Na verdade, o que se percebe não é bem isso, porque nem mesmo isso elas estão fazendo, e eu vou te mostrar agora. Estatísticas mais recentes do mercado de fármacos mostram que a maior parte dos tratamentos e medicamentos revolucionários e que mudam a forma como encaramos doenças são produzidos em laboratórios de universidades e centros de pesquisas militares e públicos, ou seja, mesmo tendo orçamentos muito menores se comparados aos das grandes companhias, medicamentos de melhor qualidade são feitos dentro das universidades. E diante disso, fica difícil se perguntar para onde estaria indo todo o dinheiro investido nessas companhias. Um dos pontos de mais frequente crítica contra a indústria farmacêutica, com acusações partindo até mesmo de ex-funcionários de companhias ou ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina, como no caso de Richard Roberts, é que a área farmacêutica vem corrompendo a ciência médica de uma forma até então inimaginável, porque ao invés de curar, apenas ensina a se receitar remédios mais caros e não mais eficazes. E não pense que isso é só lá fora, você vai descobrir como isso está prestes a começar em larga escala no mercado brasileiro. Nas palavras do biólogo ganhador do prêmio em 1993, abre aspas, os medicamentos que curam não são rentáveis, portanto, não são desenvolvidos por empresas farmacêuticas. Em troca, elas desenvolvem medicamentos de uso crônico, consumidos todos os dias ao longo da vida, fecha aspas. Em um estudo publicado na World Medical and Health Policy, através de análises multidisciplinares, se percebeu que a educação médica, quando financiada por grandes farmacêuticas, induz os recém-formados a receitarem uma maior quantidade de opioides para os seus pacientes, os quais são conhecidos por serem extremamente viciantes no longo prazo. Ou seja, os médicos estão saindo das faculdades ensinados a viciar você em medicamentos caros, fazendo você os comprar muitas vezes pelo resto da vida. Além disso, outro estudo de viés semelhante também demonstrou que é comum a receita de medicamentos viciantes para pacientes que sofrem de transtornos alimentares. Isso sem falar da área psiquiátrica, que já é conhecida por ter uma relação complexa com remédios de uso controlado.
lado. Com isso, se cria o contraponto entre países desenvolvidos e pobres, pois enquanto países do sul sofrem com a falta de recursos para adquirir saúde e cuidados para suas populações, países nortenhos são vítimas da medicação irresponsável e irrefreada, criando uma massa de seres humanos viciados em medicamentos. Uma prova disso, a GlaxoSmithKline, fabricante de fármacos europeia, é alvo na Itália de uma gigantesca investigação policial envolvendo também milhares de médicos acusados de receitar medicamentos caros e viciantes para os seus pacientes, mesmo quando não são necessários. Além disso, outros escândalos também parecem pipocar por todos os lados quando o assunto são companhias farmacêuticas. Apesar de parecer ser fruto de teoria da conspiração, incidentes gravíssimos já foram revelados por ex-funcionários dessas empresas. Um dos exemplos mais preocupantes foi quando pesquisadores da Pfizer descobriram que a Enbrel, um medicamento da companhia usado no tratamento de artrite, poderia prevenir o surgimento de doença de Alzheimer, mas ainda assim ocultaram tal informação do grande público, mantendo assim a venda dos demais medicamentos da empresa para tratar a doença, mas nunca curá-la. E você pensa que acabou? Imagine pagar uma quantia absurda por algo sem efeito algum. É exatamente isso que eles fizeram. Se você tem ou teve algum parente com câncer, se prepare, porque o que eu vou te contar agora é revoltante. Como tratar doenças é mais lucrativo do que curá-las, esse se tornou o foco das farmacêuticas com o passar dos anos, sobretudo nos casos em que os pacientes estão mais desesperados, como o câncer. No passado, o câncer não era atrativo para essas companhias porque quem era diagnosticado costumava cair morto em questões de meses, enquanto os pacientes crônicos de diabetes, hipertensão e outras doenças compravam remédios durante toda a vida. Entretanto, com os avanços da medicina moderna, pacientes com câncer muitas vezes podem viver por anos ou mesmo décadas, mas sempre dependentes de medicamentos caros e com efeitos um tanto quanto duvidosos. Dessa forma, as farmacêuticas se aproveitam da esperança dessas pessoas de saírem vivas ou de ganharem mais alguns anos de vida para cobrarem milhões de dólares em tratamentos não tão eficazes assim. Um exemplo disso é a Herbigix, desenvolvido pela Inclone Systems, com um tratamento que não saía por menos de 10 mil dólares por mês, destinado a prolongar a vida de pacientes vítimas de câncer coloretal. Um estudo no Canadá demonstrou que, na prática, pacientes que o pagavam durante anos inteiros viviam em média apenas um mês a mais do que aqueles que não tomavam nada para postergar o efeito da doença. Mesmo com resultado tão pífios, ainda assim havia pessoas interessadas por ele, que acabava representando milhões de dólares na receita da farmacêutica todos os meses. E quando você pensa que não dá para piorar, apenas reflita por um momento no caso brasileiro. Pessoas desinformadas que resistem em ir ao médico e com uma renda muitas vezes baixa é simplesmente a receita do caos. O caso brasileiro. Essa realidade de pagar por tratamentos pode parecer um pouco fora de foco no caso brasileiro, que conta com um sistema único de saúde e quebra patentes de remédios com a lei dos genéricos desde a década de 90, que são essenciais para 70% da população. Mas não pense que as farmacêuticas estão aceitando isso numa boa, muito pelo contrário. Grandes companhias farmacêuticas exercem um lobby absurdo no governo americano e europeu, projetando sua influência na legislação desses países e em suas relações internacionais. Como perdem muito dinheiro com a quebra de patentes, existe certa pressão para que países desenvolvidos tenham sua liberdade comerciais restringida se continuarem com a prática, mesmo que o resultado disso seja devastador para seus sistemas de saúde. O acordo de comércio bilateral entre a União Europeia e Mercosul, por exemplo, teve como um dos principais entraves para sua assinatura a lei dos genéricos brasileira, havendo certa influência internacional para que o país revisasse sua política de medicamentos. Ou seja, é como dizer que os países europeus querem que os brasileiros morram por não ter acesso a remédios para que a Bayer da Alemanha possa lucrar mais. Esse fenômeno foi postergado durante a pandemia porque até mesmo grandes nações como os Estados Unidos tiveram que agilizar a produção e a distribuição de medicamentos para tratar o Covid-19, mas deve retornar nos próximos anos. E com a farmacêutica mais forte do que nunca, sendo necessário ficar atento para as manchetes, porque uma possível
possível mudança na política de remédios aqui no Brasil faria com que seus preços explodissem e se tornassem inacessíveis para a maior parte da população. Em 2023, elas movimentaram 190 bilhões de reais. Imagine só do que seriam capazes sem os genéricos. As farmacêuticas se tornaram um dos negócios mais lucrativos do mundo. Elas produzem medicamentos que pouco ajudam, inflam os números de pesquisa e ainda cobram preços exorbitantes que obrigam a parcela da população mais desesperada a despejar rios de dinheiro para ter acesso a esses tratamentos, que, como dito, são pouco eficazes. Talvez o pior disso nem seja a natureza imoral do modelo de negócio, mas sim a influência que essas corporações vêm conquistando nos últimos anos dentro de governos e entidades internacionais, como a Organização Mundial da Saúde e tantas outras, ficando difícil vislumbrar um futuro em que elas não estejam no controle de toda a saúde do mundo. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber nossas atualizações. Clique no vídeo recomendado que está aparecendo na tela e continue explorando o nosso conteúdo. Até a próxima!